temos o prazer que temos de novo conosco, novamente, né, a doutora Adriana Madeira. A doutora Adriana é mestre em genética, professora e pesquisadora da UFES, doutora em endocrinologia molecular pela Unifesp, e estudiosa e trabalha no campo da epigenética. E atualmente está transferindo de Alegre para Vitória, e vai se integrar, então, provavelmente ao nosso movimento aí em breve. Hoje ela vai falar para nós sobre a psiconeuroimunidade, que é um assunto bem atual, né? E a relação com os estados emocionais. Então, com a palavra, a nossa companheira Adriana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e a gente já vai vendo, né, as pessoas que a gente já vai conhecendo, né? Já tem bastante gente aí na lista que eu já estou conhecendo. Então, é uma alegria estar aqui e agradeço de coração o convite. Vou falar de psiconeuroimunidade e é um tema bastante diferente, né? Acho que a maioria das pessoas não conhecem. Eu vou falar da psiconeuroimunidade e dos estados emocionais, e em particular como o estresse afeta os tumores malignos, né? No caso, câncer. Porque antigamente, né, quando a gente falava alguma coisa sobre esses assuntos, isso não era bem visto. Mas em algum momento da história, nós nos perdemos dessa relação corpo e mente. Porque Hipócrates já falava da relação corpo e mente, adoecimento e emoções. E era uma coisa conhecida. Ele também falou, né, que mulheres melancólicas tinham mais câncer de mama do que mulheres otimistas. Só que em algum momento nós perdemos essa visão do homem na sua integralidade. Corpo, mente, espírito, né? Esse homem, né? Esse ser humano bioenergético, né? Ou seja, que se nutre e que os pensamentos são importantes, que não é só tomar vitamina, comer, dormir, não é só isso. Existem mais fatores aí que podem interferir na nossa questão de adoecimento. Enfim, nós perdemos esse senso, né, de homem integral, de ser integral. Até que em 1981 houve um resgate e foi criado um termo novo chamado psiconeuroimunologia. Quem criou foi esse cidadão aqui maravilhoso chamado Robert Adler. E ele fez magnificamente a relação entre as emoções e a imunidade. Interessante isso, porque isso foi resgatado, né? Porque os antigos acreditavam nisso, mas nós perdemos, né? Em 1981, Robert Adler resgatou. E mais para frente também a gente teve outras descobertas que foram importantes, a gente vai passar rapidamente nelas hoje, de novo. Associação de estresse com epigenética e a questão do eixo cérebro-intestino, que é super importante porque é uma das grandes causas de adoecimento, é a disbiose, ou seja, o intestino desregulado, né? A microbiota do intestino interfere na nossa saúde mental também. Bom, também um termo, né, chamado eixo psiconeuroendócrino-imune. Normalmente, quando a gente estuda eixo neuroendócrino. Então, hoje eu trago psiconeuroendócrino imune porque é o termo correto hoje que deve ser usado. Ele foi, inclusive, mudado. Mas falando um pouquinho do Robert Adler, o que ele explorou? O que ele disse? Ele disse que as funções cerebrais e endócrinas podem alterar as respostas imunes. Foi uma afirmação, assim, incrível a dele, né? E a segunda, que é a estimulação antigênica que induz uma resposta imune, ou imunológica, resulta em mudanças na função neural e endócrina. Quer dizer, ele disse
exatamente que é uma via de mão dupla, né? E resumindo, toda a teoria de Robert Adler tem um quadro aqui embaixo que diz que processos comportamentais são capazes de influenciar a reatividade imunológica e, inversamente, o estado imunológico de um organismo tem consequências para o comportamento do indivíduo. Olha que coisa, né? A gente parece que fica até meio, assim, tem dificuldade de entender que os nossos estados emocionais influenciam na nossa imunidade e assim como o estado imunológico também no nosso comportamento. É difícil até da gente entender como é que isso acontece. Mas em 2019, um editorial de uma revista importante na área da imunologia, né, que é essa Clinical Experimental Immunology, eles lançaram um fascículo só falando dessas questões. E o editorial ele faz um resumo. E ele diz que pessoas que têm doenças inflamatórias e imunes, aí ele citou várias, mas a gente conhece várias delas, como a esclerose múltipla, artrite reumatoide, espondiloartrite, psoríase, que é bastante comum, doença intestinal inflamatória, que também é bem comum. Essas pessoas têm muito mais problemas com saúde mental, fazendo uma relação direta entre inflamação e saúde mental. E essas pessoas também apresentam mais transtorno depressivo, mais ansiedade e mais possibilidade de cometer suicídio, porque elas têm mais ideação suicida. Aparece então a questão da inflamação para a gente prestar muita atenção, porque é uma questão fundamental para a nossa saúde. Hoje está cada vez mais clara a relação entre inflamação e doença psiquiátrica. E da mesma forma existem evidências de que distúrbios comuns da saúde mental, como ansiedade, depressão, a psicose, né, esquizofrenia, estão associados ao aumento nos níveis inflamatórios. Então, um dos grandes alvos para que a gente possa manter a nossa saúde é redução da inflamação. É super importante. Então, a gente sempre fala, né, a questão da consciência. Nós que trabalhamos para a manutenção da nossa consciência, né, anotar os nossos comportamentos, né, perceber mais a nossa reatividade, porque com isso a gente vai ter uma saúde física melhor. A gente vai reduzir doença psiquiátrica e vai reduzir, por exemplo, inflamação. Se a gente trouxer para a nossa vida um pouquinho mais de consciência, né? Então, falando um pouquinho mais sobre câncer, né? Saiu um artigo que é um artigo recente, um artigo de revisão, falando do impacto do estresse psicossocial, né, e nesse manejo do estresse na resposta imune em pacientes com câncer, dizendo que o estresse crônico ele causa de fato uma supressão na imunidade. Bom, aí a gente sabe que é super importante a nossa imunidade até para o reconhecimento de células tumorais. Quando a gente tem estresse, a gente tem supressão da imunidade, aumento da inflamação crônica e aprimoramento dos mecanismos imunossupressores. Então, todas essas coisas aumentam a possibilidade da gente desenvolver câncer e desenvolver metástase. Interessantemente, né, quando eu, numa palestra, até foi no Hospital do Câncer, lá em Muriaé, ainda não era bem clara essa relação ainda. E eu falei da questão de manter os estados emocionais positivos, né? E eu fui bastante questionada nesse momento, numa palestra que eu dei lá no Hospital do Câncer em Muriaé. E hoje, rapidamente, já é consenso, né? Então, olha que bom, né? Que a gente fica achando, né, que nós estamos muito mal, que a ciência não está alcançando, né, patamares melhores. A gente às vezes fica achando que a gente está tão... Mas olha, se a gente for olhar
de 7, 10 anos atrás para hoje, quantas informações novas e o quanto nós avançamos, né? Então, eu mesma já percebo isso. Bom, então, como é que se dá essa relação entre os estados emocionais com os linfócitos? Então, nós temos que finalmente entender o ser humano como um ser humano integral. Porque todas as vezes que eu tenho emoções, que eu tenho sentimentos e que isso se expressa através da minha neuroquímica, através de substâncias químicas. E isso é percebido pelos linfócitos. Então, a gente não pode esquecer que toda a comunicação nervosa ela é feita por esses mensageiros químicos e que esses mensageiros eles agem em via de mão dupla, sempre bidirecionalmente, entre o sistema nervoso e o sistema imune. Então, a gente conhece, né, quem são os neurotransmissores. Por exemplo, serotonina, dopamina, que são são do bem, né? Aí tem epinefrina, noradrenalina, neuropeptídeos, tem o glutamato, né, aminoácido glutamato. Todos eles interferem na regulação imune. E não só esses, mas também as citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. Também podem afetar o sistema nervoso, tá? Então, quando a gente fala de estados emocionais, a gente está falando desses neurotransmissores, mas também a gente está falando da produção de citocinas, ou seja, de produção de inflamação, que é o grande vilão hoje para doença cardiovascular, para câncer, para doenças neurodegenerativas, para doenças autoimunes, são essas citocinas inflamatórias que a gente deve tomar cuidado com elas, né? Bom, então eu faço aqui duas perguntas, né? Primeiro, como que esses neurotransmissores que eu falei, como serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, como é que eles conversam com esses linfócitos? E o segundo, como é que eu faço para diminuir a inflamação? Porque a gente está tão preocupado com inflamação, né? Como é que a gente diminui a inflamação? Bom, então eu vou apresentar esse quadro para vocês. Eu sei que é um quadro difícil, mas aqui nessa linha a gente pode ver os vários neurotransmissores, né? Olha, epinefrina, norepinefrina, dopamina, acetilcolina, glutamato, GABA, tá tudo aqui, ó, serotonina, tá tudo aqui. E aqui, mostrando nos linfócitos, quem são os receptores que estão nos linfócitos. Então, por exemplo, eu tenho no linfócito receptor adrenérgico que vai receber a adrenalina, noradrenalina. Eu tenho os receptores de dopamina, está no linfócito, tá? Eu tenho os receptores de acetilcolina, né? Que são os muscarínicos e nicotínicos. Então, eu tenho esses receptores nos linfócitos. Então, quando eu tenho emoções, quando eu tenho sentimentos, esses sentimentos, eles se traduzem na minha imunidade. Porque, de maneira sistêmica, essas substâncias são lançadas e são recebidas e percebidas pelos linfócitos. Então, olha só, né, se a gente for destrinchar mais um pouquinho dessa tabela, os linfócitos aqui, né, eles têm esses receptores. E isso vai afetar todas essas células aqui, ó. Então, aqui está a faixa de células que são afetadas. Macrófagos, monócitos, células dendríticas, natural killer, linfócitos T e vários outros, tá? Então, quer dizer que os meus sentimentos, as minhas emoções, elas afetam os meus estados de saúde, né? Os meus estados de reconhecimento, tudo fica conectado, né? Então, para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha, isso é tão grande, que, por exemplo, um pico de estresse que eu tenho, eu demoro cerca de 8 horas para estabilizar. Imagina, 8 horas para estabilizar. 6 a 8 horas, né? E nesse meio tempo, eu vou afetar tudo. Eu vou estar afetando simplesmente tudo. Olha só, lembrando,
Os neurotransmissores são produzidos tanto por neurônios como por algumas células imunológicas, né? Esses neuroquímicos. E os órgãos linfóides são todos afetados, tanto os linfóides primários, como timo e medula, como os secundários, que são os linfócitos, intestino e baço, também são afetados, porque os nervos, eles liberam neurotransmissores que interagem com os linfócitos. Então, são afetados praticamente o corpo todo, né? Medula, timo, linfonodos, nervos periféricos, sistema nervoso central e sistema nervoso simpático. Quer dizer que os meus sentimentos e as minhas emoções afetam todas as coisas, todos os lugares. Então, deu para entender a pergunta 1, que era como os neurotransmissores conversam com os linfócitos. Agora nós vamos para a pergunta 2, que é o que a gente faz para diminuir a inflamação. Então, para diminuir a inflamação, que é atualmente reconhecida a principal causa de adoecimento, porque todas as doenças estão aqui, né? A gente tem que regular a microbiota do intestino, então a gente tem que melhorar a nossa alimentação e cultivar as bactérias do bem. Inserir na nossa vida atividades meditativas, e aqui eu digo meditativas, religiosas, oração, meditação, né? Tem trabalhos na literatura falando do terço, né? Eu não conhecia isso, fiquei sabendo que a prática do terço é uma atividade meditativa. A gente tem que fazer uma alimentação anti-inflamatória, por exemplo, inserir na nossa vida a cúrcuma, por exemplo, realizar atividade física e controlar o estresse. Olha só, a missão aqui para poder ter saúde, né? Para a gente diminuir a inflamação. E eu trouxe mais detalhes sobre a cúrcuma, que é um componente ativo do açafrão da terra. A cúrcuma, ela atua como anti-inflamatório, antioxidante e anti-apoptótico, então ela impede a morte celular. Imagina isso atuando no cérebro, que coisa maravilhosa, evitando estresse oxidativo, a inflamação e a morte celular. E eu trouxe mais detalhes da cúrcuma, porque a cúrcuma, ela pode atuar sistemicamente em tantas vias de sinalização que vocês não podem nem imaginar. Acho que todo mundo devia consumir açafrão da terra todo dia. Eu vou colocar um quadro aqui para vocês olharem, mas não é para assustar. É sobre todas as vias de sinalização que são reconhecidas como alvo da cúrcuma, que é um componente do açafrão da terra. Então aqui ela atua como anti-inflamatória em todas essas interleucinas aqui. TNF-alfa, interleucina 6, várias delas. Enzimas também inflamatórias, metaloproteinases, substâncias que são importantes para o câncer, para a ativação do câncer, né? Fatores de crescimento, fatores de transcrição. Então, quer dizer, é uma coisa. Eu acho que não deve existir um medicamento com tantas propriedades como a cúrcuma, como a curcumina, a gente chama. Então, a gente pode tomar na forma de cápsula, né? Pode manipular ou pode comprar pronta já, com pimenta preta, por exemplo, né? Que potencializa a ação anti-inflamatória. Ou pode adicionar os alimentos, né? O açafrão mesmo purinho, né? Que muita gente faz. E o câncer, que a gente sempre está falando de câncer, metástase e inflamação vascular, né? Como que os nossos estados emocionais podem alterar a possibilidade da pessoa ter câncer e ter a famosa inflamação vascular? O que acontece, né? Quando nós temos estresse, nós aumentamos a inflamação vascular. Quando nós temos inflamação vascular, nós aumentamos a metástase. Então, a inflamação, ela aumenta a capacidade das células tumorais de romperem a barreira vascular. Então, as células do tumor que estão ali circulando, elas conseguem sair e formarem novos focos tumorais, ajudando no processo de metástase, né?
E esses processos são altamente dependentes de sinais inflamatórios. Lembrando que o principal fator de inflamação hoje reconhecido são os estados emocionais. Então a gente tem que controlar os nosso estresse. A gente tem que buscar mais a felicidade, a gente tem que buscar mais o equilíbrio, para que a gente possa ter mais saúde e menos doença, menos sofrimento, né? Então esse artigo é bem legal, porque ele fala todo da regulação imunológica e da inflamação vascular durante o processo de formação das metástases do câncer, tá? É um artigo de 2019, isso, né? E isso nos convida, né? Essas informações nos convidam a gente respirar mais, meditar mais, a gente está mais inserido dentro do que a gente é. Então, assim, de maneira bem resumida, esse artigo ele fala que a inflamação ativa a produção de radicais livres. Esses radicais livres modificam o microambiente tumoral, alteram a integridade e a permeabilidade dos vasos, né, do endotélio. E as condições que são cruciais para aumentar a inflamação são obesidade e o uso de tabaco, tá? Que aumenta todos os estados inflamatórios e etc. Então são coisas que a gente pode controlar, né? Que a gente pode melhorar na nossa vida. E finalmente, né, a gente tem ação, por exemplo, da noradrenalina e da epinefrina, né, adrenalina e noradrenalina, né, na neuroimunidade, que elas vão atuar na expressão dos linfócitos T, dos linfócitos B, dos macrófagos, das células natural killer, de tudo quanto é célula que são protetoras do nosso corpo e que são liberadas quando e essas substâncias, né, epinefrina e noradrenalina, são liberadas quando existe ruído, estresse, alteração de temperatura e até mesmo alterações de sono. Então, altera todo o nosso corpo, né? Como esse assunto é um assunto assim bastante específico, eu vou dar uma resumidinha nele, né? Porque fica bem difícil da gente entender às vezes, né? Tem também substâncias que são positivas, como por exemplo a dopamina, né? A dopamina, ela é produzida quando nós temos um estresse agudo, né? Quando a gente tem um momento de estresse agudo, mas não no estresse crônico. Então, quando a gente tem, por exemplo, um estresse porque vai dar uma aula ou porque vai ter uma atividade importante, né? Eu libero dopamina e isso é protetor do meu corpo, tá? E a dopamina, ela tem uma ação protetora. Ela ajuda na proliferação e diferenciação dos linfócitos que protegem o nosso corpo. Ela estimula e ativa as células T, né, que são os linfócitos T, que são importantes na regulação imune. E a desregulação, a falta de dopamina, ela está relacionada com várias doenças. Não só a falta, mas a desregulação mesmo. Como Alzheimer, esquizofrenia, esclerose múltipla. E também na metástase tumoral, tá? E para aumentar a dopamina, o que a gente faz? A gente tem atividades que fazem com que a gente melhore a regulação da dopamina no nosso corpo, tá? Então, tudo que ativa o sistema de recompensa, o sistema límbico, a gente faz aumentar a dopamina, tá? Então, por exemplo, sexo, alimento, que são coisas assim bem naturais do nosso corpo, né? Atividade como atividade sexual e alimentação aumentam dopamina. Mas as drogas de abuso também. Os vícios aumentam a dopamina. No momento do uso, mas depois, quando você deixa de usar, abaixa a dopamina. E você sente que você só tem prazer na vida com o uso da droga. Outra coisa que aumenta a dopamina é expectativa do prazer. Então, a véspera de alguma coisa. Aquele momento onde você vai ter uma atividade, por exemplo, importante, né? Que você
que você sabe que você vai ter prazer, né? Essa expectativa, ela libera dopamina. E aqui o que nos interessa mais, experiências espirituais e religiosas. Então, essas experiências espirituais e religiosas, elas também ativam o sistema límbico, ativando, né, essa região do cérebro que vai fazer a liberação de dopamina. Não só de dopamina, às vezes até de ocitocina também. Por exemplo, recursos como você agradecer. Quando você eleva os braços assim para cima e você agradece, você libera tanto dopamina quanto ocitocina, que são substâncias que causam prazer e amorosidade. A ocitocina, ela dá essa amorosidade, né? Bom, finalmente, né, em 2017, saiu um artigo bem interessante sobre os efeitos do estresse, da meditação no sistema imune e também alterações na microbiota e até na epigenética. A epigenética a gente já conversou um pouquinho, né, há um tempinho atrás, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os efeitos do estresse e da meditação. É interessante esse artigo porque ele é um artigo escrito nos moldes indianos. Vou explicar por quê. Porque aqui está o grupo do Deepak Chopra, tá? E ele enumera, ele fala que a gente tem 2 estados emocionais, o estado Dukkha e o estado Sukha, tá? O Dukkha é um estado negativo, né? O estado estressado, e o Sukha é um estado onde tudo flui. E ele compara esses estados o tempo todo. Então ele fala, por exemplo, desse estado Dukkha, que é o estado de estresse psicológico, que a gente tem aumento de diversas substâncias químicas, como cortisol, adrenalina, noradrenalina, que nos deixa numa resposta de luta e fuga. Ou seja, deixa a gente pronto para responder a todo momento. Então alguém cutucou a gente nem sabe o que está acontecendo, a gente já tem uma resposta meio exagerada, né? Esses estados, eles são percebidos pelos linfócitos e são percebidos pelo nosso corpo inteiro. Então, ele não afeta só a gente. Ele afeta também a microbiota do intestino. E a microbiota fica uma microbiota negativa, uma microbiota mais inflamatória, microbiota ruim, né? Que vai deixar a gente mais inflamado. Então, quando a gente tem a liberação de corticotrofina, né, que é o cortisol, por exemplo, né, e as catecolaminas, né, adrenalina, noradrenalina, por exemplo, a gente tem essa microbiota negativa, né, que vai nos dar mais chance de ter depressão, estados emocionais negativos, etc. E a ausência de estresse, que é o estado Sukha que ele fala, produz o contrário, uma microbiota saudável, e ela mesma vai produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são anti-inflamatórios, por exemplo, uma substância que é conhecida como butirato, que faz a regulação epigenética do maior fator pró-inflamatório do corpo, que é o NF-κB. Então, diminui esse NF-κB por modificações epigenéticas. E ele vai deixar de produzir as citocinas inflamatórias. Então, eu desinflamo quando eu tenho ausência de estresse. Além disso, né, durante o estresse, que é o estado Dukkha, eu tenho microbiota alterada e isso vai afetar os meus neurotransmissores, que alteram também o microbioma e a permeabilidade da barreira intestinal. E uma das questões de saúde mais importantes que nós temos é a permeabilidade da barreira. Se a barreira é permeável, nós não temos saúde, temos inflamação. Se a barreira é impermeável, não deixa passar nada, nós temos melhor saúde. Isso diminui a imunidade. Eu fico com a imunidade, com uma atividade imune muito importante quando eu tenho a permeabilidade da barreira alterada. Ele resume tudo, ele diz que a grande salvação, esse artigo fala, é a meditação, né? Os estados positivos da mente. Porque isso regula a nossa resposta ao estresse, suprime os estados de inflamação crônica e mantém a barreira intestinal saudável. Então, a meditação, a oração,
a gente manter o nosso equilíbrio emocional, a gente está afetando todo o nosso corpo, né? A gente sorrir mais, a gente buscar mais a felicidade, fazer atividade física, fazer atividade meditativa, fazer yoga, fazer tai chi chuan, fazer qigong, fazer todas essas atividades que são consideradas atividades meditativas são bastante importantes. Ele diz aqui no artigo um dado que a gente já sabe, né? Que 25% da população mundial está sofrendo hoje com ansiedade ou depressão. E eu acho que esse número está subnotificado, inclusive. Nos Estados Unidos, 18% da população sofre de ansiedade. E que antigamente a gente relacionava estresse somente com doenças psiquiátricas, hoje nós relacionamos com doenças cardiovasculares, oncológicas, dermatológicas, como psoríase, por exemplo, né? Gastrointestinais, como a síndrome do intestino irritável, e até musculoesqueléticas, artrite reumatoide e outras. Imagina, né? Tantas coisas são afetadas com os nossos estados emocionais. Então, nesse quadro, né, o estresse que antigamente era relacionado com o sistema nervoso simpático, né, produção de adrenalina e noradrenalina, e eixo hipotálamo pituitário adrenal, que é o famoso eixo HPA, com a produção de cortisol, hoje nós sabemos que não é só isso. Nós também temos, em resposta ao estresse, a atuação no sistema linfóide, né, nos linfócitos, que é o nosso sistema imune, e também na microbiota intestinal, tá? Dizendo que afeta, na verdade, o nosso corpo inteiro. Então, esse quadro, eu já passei para vocês, né, da vez passada, né, falando que o estresse, ele altera o eixo hipotálamo pituitário adrenal na produção de cortisol e produção de citocinas inflamatórias, né? Mas também afeta o sistema nervoso simpático na produção de adrenalina e noradrenalina. E isso afeta tantas vias de sinalização que eu tenho aqui a base das doenças crônicas, como arteriosclerose, diabetes, depressão, ansiedade, as doenças relacionadas com imunossupressão e inflamação, como artrite reumatoide e outras, hipertensão arterial, problemas de coagulação, né? E essas vias alteram tudo na nossa vida, né? Quer dizer que a gente percebe como a vida é educativa nesse sentido, né? Como a vida é educativa. Se nós não controlarmos os nossos estados emocionais, pela lei de causa e efeito, estaremos doentes. Com todas essas doenças aqui que a gente conhece bem, né? E olha quanta parcela da população que sofre dessas doenças cardiovasculares, né? Doenças de efeito comportamental. Quanta gente não tem depressão? Quanta gente não tem estresse? Quanta gente não tem câncer? Quanta gente não tem artrite? Quanta gente não tem psoríase? Né? Não tem arteriosclerose? Quanta gente não tem Alzheimer? Né? Olha aí, então todas as doenças aqui afetadas pelos nossos estados emocionais. Olha, as posturas, né? Abrir o peito, né? Tão importante a gente abrir o nosso peito. A gente diminui o cortisol só de fazer posturas abertas. Só de abrir. A gente já diminui cortisol. Respirar, abrir o peito, não cruzar o braço na frente do corpo. Só isso a gente já diminui cortisol. Bem legal. A maneira como nós reagimos, né? A maneira como nós sentimos o estresse também vai determinar como que a gente vai ter mais doença ou menos doença. A gente sempre fala da questão da resiliência, né? Então, esse artigo de resiliência eu já mostrei para vocês. Mas agora a gente pode dar uma olhadinha nele de novo. Por quê? Porque esse artigo, ele fala que a resiliência altera a nossa neuroimunidade. Ou seja, as pessoas mais resilientes têm melhor imunidade. Então, essa revisão ela é interessante porque ela diz que o evento estressante, da forma como ele é percebido, se ele é percebido negativamente,
eu vou ativar o meu eixo HPA produzindo cortisol e o meu sistema nervoso simpático produzindo adrenalina, noradrenalina, e além de desregular a minha imunidade, aumentar a minha inflamação, eu vou ter piores decisões. Quer dizer, na hora de eu tomar uma decisão, se eu estiver estressado, a minha decisão vai ser pior. E eu vou aumentar o meu risco de doenças e inflamação. Vou alterar a minha microbiota intestinal e vou alterar os meus estados emocionais. Olha só, quanta coisa que a gente faz, né? E, finalmente, né, sobre a questão de estresse, metástase de tumor, esse artigo ele fala que quando eu tenho estresse, eu mudo o meu microambiente do tumor, ou seja, lá dentro do tumor a relação entre as células fica diferente. E se eu tenho estresse, depressão ou isolamento social, eu tenho maior risco de ter metástases, de progredir o meu tumor, tá? Esse artigo ainda fala que, devido a pressões fisiológicas seletivas, como por estresse, eu vou ter a ativação de todas essas vias aqui que a gente já comentou sobre elas. Então, eu vou piorar o meu reparo do DNA, eu vou aumentar a minha vascularização dentro do tumor, a sobrevivência celular do tumor eu vou melhorar, aumentar, o câncer vai sobreviver mais, eu vou estar mais inflamado, eu vou ter mais metástase e mais resistência às terapias de tratamento ao câncer. Quer dizer, eu vou mudar tudo. Quer dizer, todas essas coisas vão favorecer o crescimento do tumor e favorecer o aumento da doença. Porque eu vou estar produzindo, né? Principalmente epinefrina, noradrenalina, né? Que vão se ligar a esses receptores e vão fazer o meu tumor crescer, tá? E isso vai modular, inclusive, como o meu linfócito, o meu sistema imune vai expressar o seu DNA lá dentro. Como é que vai ser a expressão gênica dos linfócitos? Quer dizer que eu vou atrapalhar a minha imunidade. Então, lá dentro do tumor, devido ao estresse crônico, eu vou ter produção, né? Vou ter aumento da inflamação, aumento de várias substâncias que são inflamatórias, como NF-κB, TNF-alfa, interleucinas, né? Tudo isso aqui dentro do tumor aumentando, vai haver um ataque, né, nas células, de modo geral, tá? Todas as células. E isso vai fazer com que haja um contra-ataque, ou seja, o meu tumor vai produzir citocinas anti-inflamatórias. Então, eu vou ter aumento de citocinas inflamatórias, aumento da inflamação. Do outro lado, produção de citocinas anti-inflamatórias. Essa briga entre inflamatório e anti-inflamatório vai fazer uma imunossupressão. Ou seja, dentro do meu tumor está cheio de linfócito, a gente tem os linfócitos lá, só que eles não estarão funcionando, estarão anérgicos. Quando a gente olha um corte de câncer, de tumor, na lâmina, no microscópio, a gente vê que tem bloquinho de tumor e está cheio de linfócito. Mas por que esses linfócitos estão lá e não estão combatendo o tumor? Por causa da inflamação. Porque a inflamação aumenta e ataca as células, aí aumenta a anti-inflamatória, aumenta também, e aí vira uma bagunça e esses linfócitos param de funcionar e não defendem o nosso corpo. Então, isso nos mostra como é importante a gente eliminar o estresse crônico. Estudos em ratos, por exemplo, eles mostram que quando eu prendo o rato num tubinho, ou quando ele acha que ele vai morrer afogado, coloco ele no frio, ou coloco ele sozinho, principalmente as fêmeas, eu vou aumentar a inflamação, tá? Vou reduzir os efeitos da quimioterapia, eu vou aumentar as metástases tumorais em ratinhas que foram injetadas câncer de mama,
eu vou suprimir a atividade de células, né, que são células de defesa do nosso corpo, e vou desregular o receptor do cortisol, fazendo aumentar o estresse, principalmente nas fêmeas isoladas. E o que se percebeu também é que, principalmente para as fêmeas, é muito importante não ter isolamento, não ter isolamento social. A solidão para as fêmeas é muito mais problemática do que para os machos, para os ratos. Isso também nos faz pensar num paralelo entre as mulheres, né? Como o abandono e a solidão é pior para a mulher do que para o homem. Então, tudo isso nos faz pensar na importância da gente, sempre que tiver doença, associar a terapia farmacológica a uma intervenção biocomportamental. Então, fazer terapia, reduzir estresse, fazer oração, fazer meditação, tudo isso faz reduzir cortisol. Então, todas essas atividades de redução de estresse, elas têm como alvo a dinâmica neuroendócrina, ou seja, hipotálamo, pituitária e adrenal, na produção de cortisol. E isso eu vou regular a minha neuroimunidade, tá? Então, por exemplo, um programa de redução de estresse, né, que é o que a gente está montando aqui no nosso ambulatório em Alegre, né? Implantando escuta empática e acolhedora, que é simplesmente a atenção ao ouvir. Toque terapêutico vibracional, tipo reiki. Toque terapêutico no lugar da dor, por exemplo, você pode ter uma dor, por exemplo, no ombro, uma bursite no ombro, né? Equipes de enfermagem devidamente instruídos vêm e fazem o toque terapêutico no lugar da dor, né? Dor de cabeça, você coloca a mão no lugar da dor, né? É toque terapêutico. Práticas corporais chinesas, que são práticas de atenção plena. Tai Chi Chuan, Qigong, né? A yoga, que não é chinesa, mas é uma prática também desse tipo. Massagem, reflexoterapia, automassagem, exercícios de meditação e respiração, relaxamento. Até a auriculoterapia, né? Todos esses são muito importantes para a redução de estresse. E a aromaterapia também, mostrando como essas atividades são importantes, né? E fazendo assim um resumo geral, né? Só dos efeitos da meditação, para a gente ter uma ideia de como é importante a gente fazer prática meditativa ou práticas de espiritualidade que conecte o homem, que faça uma conexão do ser no todo e com ele mesmo. A gente tem efeitos no eixo, né, hipotálamo, pituitária adrenal, no sistema imune, no sistema nervoso simpático e parasimpático, né, no sistema de retorno, e na microbiota intestinal. Então, quando eu faço meditação, eu tenho redução de cortisol, diminuição da inflamação, melhora do ciclo do dia e da noite. À noite eu tenho sono, durante o dia eu estou ativo. Além disso, existe redução da interleucina 6 e proteína C reativa, que é sinônimo de inflamação. Eu consigo produzir mais anticorpos, por exemplo, em resposta à vacinação, e diminui a expressão dos fatores pró-inflamatórios. Eu melhoro a minha imunidade. Eu diminuo os batimentos cardíacos, diminuo a pressão arterial, ativo uma região do cérebro chamado córtex cingulado anterior, tá? Isso pode me dar aumento da atenção, da memória de trabalho, regulação da contratibilidade ventricular, né, isso no coração, e melhora da saúde cardíaca. Isso deu fazer meditação. E os meditadores têm maior variabilidade da microbiota. A microbiota do intestino é mais saudável. Tem melhor saúde intestinal, menor inflamação, melhor barreira do intestino e melhora do sistema imune. Então, o fato de eu fazer meditação e reduzir estresse, eu não estou mexendo só comigo. Eu estou também atuando nos 100 trilhões de micro-organismos que habitam também no meu corpo. E se a gente for pensar numa esfera mais holística,
a gente está alterando até os ambientes que estão à nossa volta. Existem artigos que falam isso também. Então, a ausência do estresse, ela determina microbiota saudável, anti-inflamatória, e é super bom para a saúde. E também tem efeitos epigenéticos. Então, a gente pode associar, né, a meditação em conjunto com as terapêuticas convencionais. Eu aplico esse quadro aqui, né, para a gente melhorar a nossa saúde física, mental, equilíbrio, né, de todo tipo, que é traçar metas no nível individual, no nível familiar, no nível social e no nível cósmico, né, no nível cosmoético, que é pensar de maneira tão ampla que seria ético se você fizesse a mesma coisa em Marte, se você morasse em Júpiter, se você morasse em Vênus, né? Não jogar lixo no chão, por exemplo, né? É ético. A gente observar essas propostas, né? Traçar metas, anotar os nossos comportamentos, fazer as práticas de redução de estresse. Eu citei algumas aqui, o EFT é uma, exercício de atenção plena, como mindfulness, assumir posturas de poder, como mãos na cintura, descruzar os braços, sorrir mais, né, muitas vezes ao dia, pelo menos 6 vezes ao dia, e ativar as vias de gratidão, né? A gente chamar o próprio nome, né, em voz alta, né? Adriana, Adriana, onde você está? Tô lá longe, tô estressada, tô pensando numa coisa ruim. Adriana, volta. Chama em voz alta, né? E com isso a gente pode melhorar os nossos estados emocionais. Então, para finalizar esse momento, tem um pequeno conto, né, que está no livro da Monja Coen, chamado 108 Contos e Parábolas, que é a história do samurai, né, que vai procurar um monge para pedir orientação para ele, né? E a hora que o samurai se apresenta, o monge Hakuin, né, olha para ele e fala: "Mas que tipo de samurai é você que é todo desalinhado, né, todo relaxado?" Né? E o samurai é uma questão de honra para ele, né? Ele está arrumado, ele está alinhado, e a espada dele está uma espada afiada, né? E o samurai queria saber onde que era o céu, onde que era o inferno, né? Onde está o céu, onde está o inferno? E o monge provocou e falou: "E essa tua espada, nem mesmo afiada ela está. Aposto que nem a minha cabeça ela cortaria." E o samurai, a hora que ouviu tantos impropérios, deu aquele grito e desembainhou, né, a espada, pronto para cortar a cabeça do monge. E o monge falou: "Aí está o inferno", em resposta à pergunta dele, né, que ele queria saber respostas, né, e descobriu que o inferno estava no momento da ira. E ele embainhou novamente a espada. E o monge falou: "Aí está o céu." Quer dizer, o céu e o inferno dentro de nós, dependendo dos estados emocionais que a gente cultivar, né? E é bem bonita essa parábola, ela serve bem para a vida da gente. Então eu finalizo então essa apresentação, deixando aqui o meu contato, tá? E agradecendo a oportunidade de estar com vocês, né? Eu sei que o assunto é um pouco árduo e um pouco mais difícil do que as palestras convencionais, mas trago essas informações porque acredito muito que quando a gente entende de maneira mais profunda, a gente pode falar: não, eu tenho realmente que diminuir o estresse, eu tenho que ter horários no meu dia, na minha vida, para cultivar a paz, cultivar a gratidão, cultivar a alegria, e assim, cultivar mesmo, fazer treinos para que a gente possa estar melhor e ser melhor. Então é isso. Parabéns. Trouxe tanta coisa, não sei se foi muito difícil. Ah, foi ótimo. Espero que tenha pode dado falar. para entender.
Não, eu acho que foi ótimo. Eu sei que tem muita gente que não é da área médica, mas acho que foi bem claro. E foi uma forma que a gente sempre tem falado de valor, né, da oração, do perdão, da meditação. E agora a gente vê na a explicação, né, o mecanismo disso, né, como que funciona, né, o controle do estresse através desses mecanismos, né, trabalhar o amor, o autoconhecimento. E aí nós começamos, acho que nós como seres racionais que somos, né, é muito importante a gente compreender, né, como é que funciona o mecanismo de funcionamento da coisa, né, como que o estresse nos agride, como que o contrário do estresse nos protege, né, a paz, né, a busca da paz. Mas então eu Sim, queria abrir, nós temos sim. 15 minutos aí, E isso nos para... faz pensar na lei de causa e efeito, né, Wilson? Isso aí, a lei de causa e efeito, a vida é tão educativa, a vida é tão educativa, que se a gente andar no caminho que é o caminho do estresse, a gente vai ter as consequências disso, a gente vai estar sendo punido é como consequência do nosso estado emocional, né, desequilibrado. E quando a gente vai buscar estados de gratidão, de ligação, né? Acho que por isso que Jesus falava, né? O galho ligado, o ramo, quando está ligado à árvore, produz frutos, né? E quando não está ligado, ele seca, né? Como a gente pode fazer todas essas relações agora, assim, com mais compreensão? Porque realmente, quando nós estamos no estado emocional negativo, no estresse, a gente não pode estar no bem, a gente não pode estar no amor, a gente não pode fazer o amar-vos uns aos outros, né? Isso fica distante da gente. Adriana, antes de abrir para o público, eu queria só fazer um comentário que eu achei muito assim oportuno, quando você coloca a importância de a gente assumir atitudes de poder. E depois, no outro momento, você colocou só em abrir o peito, a gente já melhora o nosso estado imunológico. E isso eu queria que você comentasse mais, porque tem muitas interpretações, assim, talvez equivocadas da religião, que o religioso, a pessoa, que humildade é você ser, né, para baixo, você ser Encolhido, né? É, polido. E essa autoconfiança, eu acho que é importantíssimo a gente adquirir essa autoconfiança que nos dá quando a gente encontra a nossa essência, a gente acredita em nós, acredita no nosso poder divino que nós temos, nós somos Deus. E essa autoconfiança acho que é sim. fundamental para nós adquirirmos segurança, e a segurança nos traz essa paz, né? Queria que você falasse sobre isso, acho que isso aí foi muito bacana, eu acho, esse comentário do É, poder, né? Que poder é esse? Jesus, Jesus já disse, né? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Jesus falou, né? Não sou eu que estou falando. Mas é o seguinte, quando a gente cruza as mãos na frente do corpo, a gente está dizendo para o nosso cérebro, estou protegendo as partes molinhas do meu corpo. Estou em perigo. Então, o que meu cérebro faz? Me coloca no luta e fuga, aumenta o cortisol, porque eu estou me protegendo. A mesma postura é feita em todo o reino animal. Se um cachorro está com medo, ele coloca o rabo embaixo das pernas e ele encolhe o corpo e abaixa as orelhas. Se ele está altivo e está no controle, está bem, e ele é o dominante ali, ele tem uma postura altiva, né? Orelha em pé, rabo levantado. Isso em todo o reino animal acontece isso. Quando medir o cortisol daquele que está encolhido e o cortisol daquele que está com a orelha em pé, você vai ver que o cortisol do que está encolhido é o mais alto. Então, aquele indivíduo que tem posturas de medo, ele aumenta o cortisol. Isso nos coloca no luta e fuga, nos abaixa a imunidade. Então, o que acontece? Eu, às vezes, não estou bem, eu não estou me sentindo bem. O que eu faço? Não vou cruzar o braço. Eu vou colocar as duas mãos na cintura. Eu vou fazer a postura aqui, ó. Essa postura aberta. Essa postura aqui, ó. Postura que abaixa o cortisol, que nos tira do luta e fuga. E porque essa postura está dizendo para o meu cérebro, eu venci. Eu estou no controle, sou o chefe. Eu estou bem. Ou, mão na cintura, eu mando. Estou no controle. Né?
essas posturas todas, elas são importantes para manter o nosso equilíbrio. Então, fazer, inclusive na gratidão, sabe, Wilson? A gente fala muito da questão da, é bom agradecer, mas a gratidão, você tem que agradecer e fazer a postura da gratidão, para o teu cérebro entender melhor que você está agradecendo. Se você faz a postura da gratidão, que é essa postura que a gente faz do louvor, você imediatamente está dizendo para o teu cérebro vai entender, depois de 30 segundos, 20 a 30 segundos, ele vai entender, a Adriana está agradecendo, então ela está bem. E vai liberar ocitocina e dopamina. Se eu colocar a mão na cintura e ficar 30 segundos com a mão na cintura, eu vou diminuir o cortisol. Vou sair do luta e fuga. Olha que loucura que é isso. Quer dizer, se eu não consigo internamente fazer isso, eu tenho que fazer posturas também. Então, por isso que as práticas corporais são importantes. Eu falo, fazer yoga é importante. Imagina quantas posturas que você tem, que você é obrigado a fazer. Além da atenção plena, você circula. E do ponto de vista energético também. Eles falam que a gente circula o Qi, né? A energia, o Qi ou Qi, né? Do ponto de vista energético, você circula essa energia pelo corpo. Então, vivemos no corpo físico. Então, nós precisamos trabalhar o nosso corpo. Esse negócio de ficar paradinho, bracinho cruzado, é a pior coisa que existe. Eu vi até um Deu para trabalho, entender? muito bem. Eu vi até um trabalho uma vez que só em você pegar o deprimido, que está andando de cabeça baixa, e colocar ele para andar de cabeça erguida, olhando para o horizonte, você já melhora os níveis de cortisol, diminui cortisol, diminui. Você acabou de falar agora, né? Eu vi esse trabalho elevando só a cabeça do deprimido, você tem uma resposta também emocional quando você muda a postura. Achei muito bacana isso. E eu só queria complementar, quando você fala, só para as pessoas que estão ouvindo, sobre o problema do poder, né? Quando você fala do poder, é o poder, não o poder do plexo solar, né? Que é aquele poder egóico, né? Que é poder pessoal, mas o poder Sim. aliado, quando você coloca, igual você falou da videira, né? O galho que se coloca em contato com a divindade, né? É o poder divino que você se coloca como instrumento e você adquire esse poder muito maior do que aquele poder pessoal egóico, né? Poder de onipotência, né? É um poder muito mais... Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, esses dois tipos de poder, né? Poder ligado mais ao chakra cardíaco e não ao chakra... Não, com certeza. É você se sentir parte dessa coisa. Isso. É você sentir... Tem uma parábolazinha que está descrita no livro, acho que é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que fala do mendigo que estava sentado em cima de um baú pedindo esmola. E aí chegou um homem e disse, você aí sentado, quantos anos você está sentado aí em cima pedindo esmola? Estou aqui há 30 anos. Pois saiba, você está sentado há 30 anos em cima de um baú do tesouro. E pedindo esmola, você é um milionário pedindo esmola. E aí ele fala, mas como? Você já abriu esse baú? Não, nunca abri esse baú. E aí ele foi lá, abriu o baú e viu que estava cheio de preciosidades lá dentro, né? E ele fala que assim somos nós, que somos filhos de Deus, né? Que somos cheios e permeados por energias, coisas maravilhosas ao nosso entorno e agimos como o mendigo que está lá encolhidinho, pedinte. E nós não nos movimentamos no sentido de ter esse poder. Ou seja, nós temos poder de nos curar. A gente tem poder de curar o outro também. De ir lá interferir. E da gente tirar o outro de situações, de mudar o ambiente da nossa casa. Olha que poder. Então, tudo é poder. Tudo isso é poder. Esse empoderamento que a gente deve pegar e entender que a gente é sim o sal da terra, que a gente é sim a luz do mundo e que a gente pode mudar as situações que estão conosco, que nos afligem, né?
Eu lembro até também falando muito, mas do nosso patrono, que é o Eurípides Bassanufo. Estou vendo aí que o Gaian está aí assistindo também, quem quiser falar alguma coisa. Mas Eurípides falava que o eixo central do Evangelho de Jesus é a esperança, é o otimismo, é a bem-aventurança, bem-aventurança, quer dizer, você é o ânimo, né? O bom ânimo, é o poder que a gente tem, esse poder divino que nós temos, né? Poder de união, né? Ao todo, né? Então, esse é o eixo central. E muitas vezes a gente, na religião, se apega à crucificação, ao sofrimento, A culpa. né? E o verdadeiro poder, a mensagem do Cristo fala disso, né? Acho que o Eurípides Bassanufo falava muito isso, né? Que o eixo central é esperança, bem-aventurança, bom ânimo, alegria e, acima de tudo, essa confiança, esse poder que nós temos, somos deuses, né? Mas então, o Futuquê Gaian aí... E isso se reflete no físico, né? No corpo, né? Como? Reflete no corpo. Isso tudo se reflete no nosso corpo físico, né? E a gente é um bom guia para a gente entender se a gente está indo num caminho bom ou um caminho ruim. Porque fica meio incompatível, a pessoa fala assim, eu sou uma pessoa tão espiritual, mas ela está com o corpo dela totalmente travado, totalmente inflamada, ela não consegue, sabe, se movimentar, né? Então, a gente vive no corpo físico, a gente precisa disso. A gente precisa também ativar essas vias do corpo físico. Isso nos traz saúde. E a saúde não é só física, é física, espiritual, mental, do ser integral que nós somos. Estou vendo o Gaian aqui. Lembrando do Evangelho também, que fala isso, né? Cuidado, tem um capítulo que fala sobre cuidar do corpo e da alma, né? Ei, Adriana, excelente o seu trabalho, você foi assim maravilhosa, a sua explicação muito clara, apesar de bastante científica. E eu vi que você falou de aurículo. A gente que eu lido com a acupuntura, a gente também trabalha muito, e você só falou da aurícula, a gente trabalha todo o ti. E eu falei, puxa vida, por que será que a Adriana pediu a acupuntura? Porque a gente está implantando o ambulatório e aí, no treinamento, a gente só conseguiu chegar na aurícula. Porque era mais fácil. Simples, e porque é mais simples. E assim, o tempo de formação menor. Sim, Mas a gente não tem pessoal da acupuntura aqui, a gente não tem ninguém na cidade com formação, acho que tem uma pessoa só. E aí a gente não conseguiu implantar, mas é maravilhoso, né? Porque ativa, né, esses encontros nos meridianos. Sim. E aí a energia flui, né? Acaba com a estagnação da pessoa energética. Aumenta muito a imunidade. Importante. É pela produção, né, de Sim. endorfinas, porque tira a dor com muita facilidade, é o carro-chefe. Então aí eu falei, vou lembrar para ela, para ver porque que ela omitiu, se tinha algum fator além disso, né? Mas sua palestra foi excelente. Obrigada, Virginia. Obrigada a você. Eu estou com um problema de conexão, Wilson, está complicado aqui. Queria agradecer a doutora Adriana pela beleza da explanação, pelo banquete que ela nos ofereceu essa noite, de cultura tão importante. E só lembrar aquilo que os nossos capelães, já desde o início das atividades, têm observado. Os efeitos você citou aí, no campo da meditação, a gente obtém no ato da visita aos nossos pacientes. É impressionante. Nós temos um irmão, o Eduardo, que deve estar presente na sala. Eduardo fala que a nossa sensação é do pinto no lixo, de alegria, de satisfação, de plenitude espiritual, de elevação espiritual. Depois, durante
Antes, durante, aí vem a expectativa, antes, durante e após o nosso trabalho junto aos nossos pacientes. Tem mais capelães. Deve liberar uma dopamina louca. Impressionante. Eu queria até que os meus companheiros que estão aqui presentes também dessem seu depoimento, porque é uma coisa assim, à noite que a gente dorme melhor, está aí a explicação, dopamina, né? À noite que a gente fica mais pleno, mais feliz, mais leve, nosso corpo fica mais leve. É depois de um trabalho no hospital, numa casa de um doente, ou num asilo, coisa desse tipo. Eu queria que mais pessoas, o Francisco está aí, estou vendo o Francisco, poderia se manifestar também nesse sentido. É uma constatação nossa, isso aí é prático, entendeu? Alguém mais poderia dar o depoimento? Eu costumo dizer que na sexta-feira à noite as minhas baterias são recarregadas no hospital. E como eu tenho sentido falta do trabalho. Obrigada, doutora Adriana. Foi maravilhosa a palestra e eu quero, com certeza, aproveitar que ela está no YouTube para voltar a assisti-la e compartilhá-la. A gente no trabalho, quando você sai de lá, você sai infinitamente melhor do que quando você chega. A gente já teve oportunidade de ver isso com os companheiros nossos, né? Que às vezes já chegam estressados por qualquer motivo, algum motivo que seja, e durante o trabalho, às vezes tem muitos que até falam que não estariam em condições de realizar o trabalho e tudo mais, mas com o passar do tempo, a gente realizando a tarefa, no final, a pessoa melhora e fica muito melhor do que entrou e não se dá, nem se dava conta mais de como estava no início. É impressionante. Eu tenho uma experiência pessoal que eu vivenciado há pouco tempo. Eu passei um dia inteiro de quinta-feira com uma enxaqueca que nada resolveu. Eu tomei tudo, não tinha jeito. Cheguei em casa, minha esposa falou: você vai trabalhar? Acho que eu tenho a solução no meu problema. Fui para casa de idosos, voltei zerado, inteiro. Está explicado por quê. Eu acho que Eduardo deve estar também aí presente, que eu vi alguma coisa mais... Zé Luiz, você lembra, há uns anos atrás, a gente conversando, que se as pessoas soubessem quanto é bom servir, quanto que ganhamos ao servir, a nossa fila de inscritos para o trabalho seria imensa, porque nós recebemos muito mais do que doamos. Agradecer ao Senhor a possibilidade de servir a sua causa. É isso aí, Eduardo. É isso aí, meu amigo. Vamos junto. O meu sistema emocional ficou quase dependente do trabalho. Está explicado, né, Osmar? Olá, boa noite a todos. Né? Pode falar. O que eu posso dar de depoimento aqui é sobre o yoga, a meditação, né, no caso, que me tirou de um estado assim, de muita provação, né, no caso. De muita comorbidade, né, desde 10 anos atrás, e eu venho praticando isso daí, isso praticamente me trouxe um alívio muito grande, sempre me traz um alívio muito grande. Tanto é que quando eu vou, eu sei que o depoimento é para capelania, né, mas estou dando depoimento em relação ao material dela aí. Né? Quando eu vou num salão de yoga, no caso, só de você estar naquele ambiente assim, parece que você infla o peito assim, né, no caso. E você aprende essas posturas, né, no caso, isso tem uma relação realmente direta. E é muito interessante. Adorei a aula da doutora. Né? Muito obrigado. Ok, Stanislau. Obrigada, viu? Obrigado aí. Aqui, então, eu vou passar para a Adriana falar as palavras finais dela, se ela quiser fazer um fechamento. Depois eu vou passar para os informes, vou passar para o Dilson. Eu quero agradecer, né, estar aqui com vocês, esse bate-papo. Eu acho que talvez essa aula poderia ser uma aula de, sei lá, 3 vezes, né? Pegando um pedaço, depois outro. Aí, Dilson. E eu acho que a parte mais interessante é essa parte do que fazer, né? De como que a gente pode fazer.
Eu gostaria de voltar um dia só para fazer isso. Só para dar essas dicas posturais, fazer uma espécie de uma aula prática. Não sei se isso é possível dentro desse espaço aqui, mas é bem legal. Não só possível, como necessário. Aí, posso falar, Wilson? Pode. Elogiar a doutora só usando uma palavra de origem francesa, au concurso. Parabéns. Muito bom. Agradecemos pela sua au concurso palestra. E antes disso, eu queria já agradecer de antemão a doutora Adriana, que disponibilizou esse tempo para nos trazer tantas informações, tantos estudos que ela tem feito. E com certeza ela voltará para complementar essa parte prática aí que interessa a todos nós. Marciane também está aqui, um abraço enorme. Um abraço, pessoal, saudade de todo mundo. Vou sair, tá? Um beijo para todos. Meu bem. Beijão. Obrigada, doutora Adriana. Abraço, Eduardo. Abraço, Galiza, Ellen, João. Saudade de todos. Fiquem com Deus. Bom demais ver vocês. Abraço para mais, Joãozinho. Ellen. Meus Mazão. Bom te ver. Tamo junto. Tamo junto. Beijão, fique com Deus, pessoal. Fique com Deus, gente. Boa noite. Fique com Deus, muita paz, muita luz para todos. Para nós. Fique com Deus. Obrigado.